O livro de Atos dos Apóstolos, amados, é um romance, né? Foi escrito, romance de aventura, romance não, é um livro de aventura, né? Quando a gente passa a ler os relatos que Mateus, né, escreveu, relatou nesse livro, assim, a gente percebe assim que é um livro de aventura, nos detalhes, é rico em detalhes, né? Mas a gente sempre tem alguma lição para retirar das experiências das quais Paulo teve, né, no seu ministério. Então, o livro de Atos dos Apóstolos relata a vida de Paulo no seu dia a dia, suas viagens missionárias, né, onde ele passou, como foi as dificuldades, o julgamento dele, e fala assim em detalhes, né? E eu quero aqui ler com os irmãos o capítulo 27, do verso 1 ao 25, e que o Espírito Santo de Deus venha nos iluminar esse texto, para que possamos extrair desse texto verdades espirituais para a minha vida e para a tua vida também, em nome de Jesus, amém? Diz assim: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramitio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, com um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que esses suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia, e ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio, visto que o porto não era próprio para passar o inverno. A maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensavam que havia obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se na ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areias de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora as próprias mãos, com as próprias mãos, a armação do navio, não parecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias. E continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer. Paulo levantou-se diante deles e disse: senhores, deviam ter aceitado o meu conselho e não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem,
pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá de modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Amém. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai amado. É verdade que o Senhor já falou conosco através do louvor, falou conosco, Senhor, através daquele que ministra o louvor, Pai. Certamente o Senhor continuará a falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, fala conosco, fala no nosso coração, Pai. Trata conosco nesta noite, Senhor amado. Arranca, Senhor, do nosso coração todo empecilho, tudo aquilo que lhe rouba a palavra, Senhor. Tira do nosso coração, da nossa mente, Senhor, que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos, preparados para receber a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos, porque assim cremos, ó Pai. Amém? Irmãos, não sei se você já aconteceu com você, de você se sentir que ter entrado num barco furado. Você fez algo e deu tudo errado. Tem uma atitude e você se vê assim que você não era bem aquilo que você queria. Eu coloquei aqui, amados, como título desse sermão, Náufragos da Fé. Às vezes a gente entra num relacionamento e aquele relacionamento vai aumentando, vai crescendo. Com o passar dos anos você casa, e no começo do casamento, no começo do relacionamento, tudo vai bem, é só alegria. Depois do passar dos anos, vem lá as tempestades, vem lá as dificuldades no relacionamento. E fala aqui até pelos os mais jovens, né? Aqueles que almejam o casamento, que almejam aí a sua varoa, né? O seu varão, né? Vai aqui um conselho: quer conhecer a tua esposa amanhã? Olha para a mãe dela, né? Do jeito que a mãe é a filha, né? Mas é um conselho. Você olha para tua noiva, para tua namorada, e olha para a mãe dela, é ela amanhã, é igualzinho, não muda. E amados, com o passar do tempo, vem lá as dificuldades do meio relacionamento, né? É quando um gasta mais que o outro, o cartão estoura, precisa pagar a escola dos filhos, um fica desempregado, não dá para pagar as contas, aí um já começa a olhar diferente um para o outro, um começa já a apontar o dedo um para o outro, e aí você chega naquele pensamento: poxa vida, entrei numa fria. Vivia tão bem, estava tão bem, solteiro, sossegado, dormia até a hora que eu queria, papai e mamãe davam comidinha na boca, agora eu entrei num barco furado. Não sei se você já teve esse sentimento. Você entra numa empresa, você olha para aquela empresa, uau, aquela empresa vai ser o ó do Borogodó, vou fazer carreira nela, e vou trabalhar, e vou crescer, e vou prosperar naquela empresa. E mas quando você entra nela, no decorrer do tempo, você começa a ver as dificuldades, ver ali que não era bem aquilo que você pensava, e você já está enroscado até o pescoço, e você tem aquela sensação: entrei num barco furado. Às vezes na igreja também assim, né? Eu vejo irmãos que vêm para a igreja: pastor, que igreja abençoada, pastor. Eu já oro logo em seguida assim: Senhor, fecha os olhos dele, tapa os ouvidos dele, Senhor. Que também é um relacionamento, né? Com o passar do tempo, a pessoa vai se envolvendo, vai conhecendo. Porque, amados, quando você entra no restaurante para comer, você vê aquelas coisas bonitas, tudo arrumadinho, o garçom vem tudo afinado, né? A mesa tudo arrumadinha, vem ali o antepasto. É isso que é antepasto, né? Parece que a gente é jumento para pastar, né? Mas não tem nada a ver.
vai um antepasto ali, e tudo é bonitinho. Mas você quer ver como que verdadeiramente é? O restaurante, você entra, vai lá na cozinha lá. Tinha um restaurante aqui em São Bernardo, que chamava o Restaurante do Camarão. Não sei se vocês conheceram. Era muito bom lá. E eu e a esposa, vira e mexe, a gente ia lá. A gente gosta muito de camarão. Só que a gente é meio ignorante. A gente não fica comendo camarão ali com a faca. Não, a gente dá prejuízo no restaurante. Acho que foi nós que quebramos aquele restaurante. Que a gente ia lá, mas com o dedo aqui, mas abria, arrancava toda. Porque você comer a casca do camarão, você enche logo. Fica em paz e nada. Agora, quando você tira toda aquela casquinha, a cabeça do camarão, não sei se você gosta de camarão, né? Quer dizer, cabe mais, tem mais espaço. Então a gente formava pilhas e pilhas daquela casquinha. E o garçom ficava até assustado. Depois, amado, passado um tempo, a gente ficou sabendo que a vigilância sanitária passou lá e fechou o bar do camarão. E a gente pôde ver, tirar algumas fotos, né? Os freezer tudo velho, podre, enferrujado, umas costas de sujeira, negócio feio. Eu também pensei assim, falei, rapaz, nós entramos num barco furado, né? Ele não estava comendo sem saber, mano. Então, mas na vida da gente, muitas vezes a gente se decepciona. Na nossa caminhada, muitas vezes a gente sempre vai se ver assim, entrei numa canoa furada. A gente se arrepende de algumas coisas. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo, ele sentiu no coração que ele tinha que ir para Roma. E ele foi levado por um centurião. E o barco, amados, era açoitado para tudo quanto é lado. Saía de um barco, ia para outro barco, o barco é açoitado. Até que o barco se despedaça, eles caem numa ilha chamada Ilha de Malta. E ali, Deus faz grandes milagres. Se a gente continuar lendo aqui, a gente vai ver que Deus faz alguns milagres nessa ilha de Malta, usando a vida de Paulo. Então eu coloquei aqui, amados, como esse tema aqui, náufragos da fé. Por que, amados, náufragos da fé? Paulo, ele tinha de tudo para desistir do projeto de Deus na vida dele. Paulo, ele tinha de tudo para parar com tudo. Porque esse homem entrava numa cidade e era perseguido. Esse homem pregava o evangelho e apanhava. Esse homem falava do amor de Deus e era preso. Esse homem tinha uma vasta experiência sobre naufrágio. Lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, 25, diz assim, 3 vezes fui golpeado com varas, é Paulo falando. Uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Você vê que o barco que o homem entrava, afundava. Tem época na vida da gente, amados, que tudo que a gente põe a mão seca. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu, Reinaldo? Tudo que você vai fazer não dá certo. Tudo que você pula de um lado, pula de outro, e a coisa não funciona, a coisa não acontece. Muitos abandonam, desistem dos seus projetos, desistem dos seus sonhos. Tem muito crente, amados, que nada e morre na beira da praia. Desiste das bênçãos de Deus, desiste das promessas de Deus, naufragam no processo de Deus. A gente muitas vezes se esquece que desde a promessa até cumprir a promessa existe um passo, um espaço, um tempo de maturação. E Deus, ele faz questão de nos amadurecer, de amaciar a carne. Tem muito crente, amados, que é casca dura, é carne dura. Paulo era osso duro de roer, amados, até que ele se converteu. Mas tem crente, amados, que mesmo depois de convertido, continua sendo carne de galo. Você já ouviu falar da carne de galo? Não é, Nina? A carne de galo é dura, mas tem que colocar na panela de pressão e ligar no fogo e deixar lá.
tempão até cozinhar o galo. Tem crente, amados, que Deus também deixa na panela de pressão até cozinhar a carne, até amolecer a carne. Amados, Deus, Ele nos prova. Nós estamos passando por uma escola, e toda escola, no final do ano, você faz uma prova, não faz? Faz ou não faz? Faz uma prova, para ver aí como que você está, a tua média de conhecimento. Não é assim, Margarete? Chega no final do ano, prova dos meninos, para provar o conhecimento deles. E a média, Deus também faz assim conosco, amados. Mas nunca para nos reprovar, mas sempre para nos aprovar. Sempre para você passar de ano. Mas nós muitas vezes, quando estamos passando pelo estreito, muitas vezes quando estamos passando ali pela aprovação, pelo fogo de Deus, pelo cadinho de Deus, nós desistimos. As tempestades da vida que muitas vezes vêm na nossa vida, que é para fazer crescimento, é para trazer crescimento, experiência para com Deus, a gente desiste, a gente desanima, a gente quer parar no meio do caminho. Eu aprendo aqui, amados, algumas lições com as experiências de Paulo. A primeira coisa que eu entendo, que eu consigo extrair aqui, amados, é que no meio das tempestades que muitas vezes surgem na nossa vida, é para nos roubar o foco, para nos roubar o propósito, para nos desfocar do objetivo de Deus na nossa vida. Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um propósito na tua casa, Deus tem um propósito na tua vida, no teu ministério, na tua família. Mas Ele precisa fazer com que você amadureça, com que você o conheça de mais de perto, que você tenha experiência para com Ele. As tempestades que vêm na nossa vida, muitas vezes tentam nos roubar da presença de Deus. Paulo tinha um objetivo, que era chegar em Roma. Assim como ele testemunhou em Jerusalém, ele tinha que testemunhar também em Roma. Isso era de Deus, era o propósito de Deus na vida dele. Mas os ventos sempre sopram contrário à vontade de Deus. Os ventos sempre vêm para nos roubar, para nos desfocar, para nos desanimar. Ora, o que são essas tempestades? Uma enfermidade, uma desavença entre irmãos, a desavença às vezes entre o casal, ou até mesmo com o pastor. São as tempestades que muitas vezes sopram na nossa vida, e a gente acho que não vale a pena, acho que eu vou parar, eu acho que vou. Não, meu amado, quero dizer para você que a prova que você está passando, o momento no qual você está passando, meu amado, não é para derrota não, mas é para vitória. É para vitória, amado, é crescimento, é para você conhecer a Deus, você ter experiência para com Deus. Para de ficar murmurando, brigando com Deus, e glorifica Ele. Senhor, o que o Senhor quer comigo no meio desse propósito? Não vai perguntando para Deus, para quê? Ou aliás, por quê? Mas para quê? Deus, amado, sempre esteve no controle de todas as coisas. A palavra nos diz que Ele domina, Ele que governa, Ele que reina sobre todas as coisas. Nós, o barco da nossa vida, ainda que ele ande em tempestade, ele não está na deriva. O Senhor está no controle de todas as coisas, amados. Então, meu amado, não desanima não. A tempestade vem e vai embora, mas a tempestade muitas vezes ela vem para nos desfocar, nos roubar a alegria, o prazer, a adoração. A gente sempre tem um pensamento em nossa mente, em nosso coração: amanhã vai ser melhor, amanhã
essa porta há de se abrir. Amanhã o Senhor entrará nesse meio desse processo e vai me trazer a vitória. Amados, nós muitas vezes temos a nossa visão curta, nós olhamos só para o hoje, para o agora. O nosso Deus, Ele vê o amanhã. Deus, quando olha para Abraão e fala: Abraão, você é pai, vai ser pai de uma grande nação. Deus não estava falando de Abraão naquele momento. E aliás, Abraão não viu sua grande família, mas Deus havia feito uma promessa, porque Deus vê o amanhã, vê o depois. O Senhor conhece o teu amanhã, o Senhor conhece o teu futuro, e saiba, Ele tem o melhor para a tua vida. Creia nisso. Então muitas vezes a tempestade, eu entendo que muitas vezes a tempestade ela vem para nos desfocar. Olha lá o que diz lá no 27, 7: navegando vagarosamente por muitos dias, tivemos dificuldades para chegar a Sinido, não sendo possível prosseguir a nossa rota, devido aos ventos contrários. Amados, lembra quando Jesus estava atravessando o mar da Galileia, que ele ia para a ilha de Gadara? Tinha um demoniado lá, lembra? O demônio de Gadara, o demoniado de Gadara. Qual era o propósito de Deus? Chegar do outro lado da ilha, chegar do outro lado do mar da Galileia, porque Deus tinha uma obra naquele lugar. Os ventos se levantaram, as tempestades se levantaram no meio do caminho. Amado, o diabo sempre vai tentar nos roubar a alegria e o propósito de Deus na nossa vida. Fica esperto, abra os teus olhos espirituais e enxergue, amados, o agir de Deus, o propósito de Deus na vida de vocês, e lute por ele. Outra coisa, amados, muitas vezes quando nós estamos no meio da dificuldade, quando nós estamos no meio do furacão, no meio da enfermidade, a gente perde a visão, a gente não entende o que está acontecendo. Quando está um conflito no meio do casamento, quando está com um monte de dívida para pagar, você precisa de alguém para te orientar. Você precisa de uma pessoa de confiança, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que possa te orientar, que possa até orar com você. Porque no meio da confusão a gente fica cego, a gente não vê as saídas, a gente só fica dando cabeçada ou murro em ponto de faca. É isso? Porque nós ficamos cegos. Quem está no meio do problema, amados, tem uma visão diferente. Quem está lá de fora diz assim: ó, não apareceram nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuamos a bater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Perde a visão. Geralmente quem está passando no meio da dificuldade perde a visão. O doente não pode se automedicar, ele precisa ter alguém que medique ele. O desorientado, ele precisa de alguém que oriente, alguém que o conduza, alguém que lhe dê uma palavra de orientação. Porque quem está no meio do problema não entende a dificuldade, mas graças a Deus nós temos uma palavra que nos conforta, meus queridos. Tudo passa nessa vida, tudo passa. A Bíblia diz lá no Salmo 130, não, Salmo 30: o sol pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Essa é a nossa alegria, a nossa esperança, amado. A tempestade vem para todo mundo, e no meio do turbilhão muitas vezes nós perdemos o rumo, ficamos cegos, não temos direção, não vemos saída, mas Jesus sempre estará de mão estendida para nos ajudar, para nos direcionar, amado. Não se afaste da presença do Senhor, não desanime dos caminhos e das promessas que Deus tem para a tua vida. Outra coisa, amados, que muitas vezes a gente deixa passar batido, é em meio às dificuldades, é no meio da tempestade que nós temos grandes oportunidades. Grandes oportunidades. É que às vezes a gente fica focado no problema, porque lembra, pensa comigo, às vezes a gente tem muito serviço para fazer, a gente corre para um lado para o outro, tal. Aí fala: poxa, mas você foi fazer uma visita para o irmão? Ah, não tenho tempo. Mas você foi fazer uma visita para o irmão, está internado? Ah, não tenho tempo. Ah, mas você foi no culto que vai ter um encontro que teve, você foi? Não tenho tempo. Aí Deus dá um tempo para ele, fica desempregado, aí ele tem tempo de sobra. Aí em vez de ele usar aquele tempo para ser uma bênção, ele fica resmungando, fica reclamando: ó vida, ó tia, ó azar. Não, amados,
As tempestades da vida, elas nos levam a ter oportunidade para com Deus. A gente pode ser usado em meio à tempestade. Olha Paulo, amados, depois de passar por todo esse turbilhão no meio do mar, o barco foi açoitado, não sobrou nada, caíram numa ilha chamada Ilha de Malta. Chega naquela ilha, todo mundo molhado, frio, na noite fria, vai juntar madeira, lenha para fazer fogueira. Diz que uma bicha, quando fala bicha, tem algumas pessoas que falam bicha, né? Mas é cobra, né? Que morde o braço de Paulo. Diz que Paulo pega a cobra e sacoleja ela em cima do fogo. Esse homem era para estar lamentando, esse homem era para estar chorando, resmungando. Tenho pregado a palavra de Deus, tenho andado na presença do Senhor, sou dizimista, sou ofertante na igreja Batista Vila Celeste, e me acontecem essas coisas. Como é que pode? Eu vou parar com esse negócio. Não. É em meio às tempestades, amados, que nós temos as oportunidades das quais Deus nos dá para sermos usados tremendamente, amados. Paulo é convidado pelo governador daquela ilha, que estava doente, que estava enfermo, estava com a febre, estava com a disenteria danadas, comeu pizza estragada, não sei o que foi, estava com a disenteria, uma dor de barriga danada. Paulo foi lá e orou e curou o homem. Em vez de ele ficar resmungando, em vez de ele ficar reclamando, ele foi trabalhar para o Senhor, foi trabalhar na obra do Senhor, foi fazer uma visita ao enfermo, foi levar uma palavra de esperança, foi trazer uma cura para a vida do enfermo. São oportunidades, amados. A tempestade das vidas muitas vezes nos traz oportunidades. Então, em vez de você ficar resmungando, reclamando, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar a tua boca, deixa Deus usar os teus pés, os teus braços, o teu corpo, o teu ânimo, o teu desânimo, mas Ele pode fazer milagres através da tua vida, em meio às tempestades. Então veja, muda o foco da tua visão. A Bíblia diz que em tudo dai graça. Pastor, mas como eu vou dar graça? Perdi meu emprego, vou dar graças a Deus que eu perdi meu emprego. Pastor, meu patrão, meu chefe está me perseguindo, como é que eu vou dar graça? Muda o foco da tua visão. Senhor, obrigado por esta porta que se fechou, porque eu sei que o Senhor tem porta melhor para mim. Obrigado, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado de mim. Agradeça a Deus, muda o foco. Deus sempre vai ter o melhor para nós. Deus sempre tem o cuidado de nós, amados. Ele sempre tem cuidado de nós, ainda que não seja segundo a nossa vontade, ainda muitas vezes quando é contra o nosso querer, contra a nossa vontade. Mas Ele poda a videira para que ela dê mais fruto, e a poda dói. Às vezes a poda dói. E às vezes quando eu podo os pés de uva, que a gente faz uma vez por ano lá na chácara, quando eu corto os galhos assim, mas eu vejo a ceifa correndo assim, eu tenho dó. Mas eu logo lembro de João 15. João 15? Ou João 17? João 15, né? 15. Onde Ele poda a videira. Eu lembro logo de mim, que o Senhor nos poda, e a poda nos machuca, a poda dói. O que é a poda? É toda vez que Deus está nos moldando o nosso caráter, moldando os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Nem sempre é como é que você gostaria que fosse, mas quero dizer para você e bater na mesma tecla: Deus tem o melhor para você, meu amado. Deus tem o melhor para você. Então, amados, em meio às tempestades, aproveita que Deus tem uma oportunidade para você. Lá em Efésios 5,15 diz assim: olha, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo a cada oportunidade. Está desempregado?
vai trabalhar na obra de Deus. Você vai ganhar muito dinheiro. Vai? Não, mas você vai ganhar galardão lá no céu. Em vez de ficar resmungando, brigando com a mulher dentro de casa, vai no hospital fazer visita para os enfermos. Vai visitar um irmão que está enfermo. Vai visitar um irmão que está carente, que está precisando de uma palavra. Deus pode te usar, meu amado. Paulo disse, quando eu pensei que eu era fraco, aí que eu era forte. É na nossa fraqueza que o Senhor nos fortalece, amados. É nas nossas dificuldades que Deus nos usa para abençoar outras pessoas. Sabia? Que quando está tudo bem, a gente nem lembra das pessoas, amados. Quando você está empregado, está ganhando seu din-din, está bem abastado, a gente nem se lembra das pessoas. Mas quando nós estamos no meio da dificuldade, a gente começa a se igualar e se colocar no mesmo patamar. Meu irmão também precisa de mim, e eu vou lá abençoá-lo. Aproveita as oportunidades que você tem, meu querido. E por fim, quando eles pararam o barco, eles jogaram 4 âncoras, uma em cada lado do barco. Para que serve a âncora, amados? A âncora é para nos manter firmes, é para manter o barco firme. Ainda que o barco balance de um lado para o outro, ele não se move, por causa da âncora que segura, está enterrada no chão. Nós, amados, também devemos ter a âncora da nossa alma. Quem é a âncora da nossa alma, amados? Quem é a âncora da nossa alma? Está lá escrito lá em Hebreus também. Hebreus 6,19 diz assim: o qual temos como âncora da nossa alma, segura, firme. Essa âncora é Jesus. Se você ficar olhando para a tempestade, como Pedro ficou olhando para a tempestade, o vento vai trazer medo, o vento vai trazer dúvida, e você vai afundar. Que Pedro afundou. Pedro afundou. Mas se você olhar para Jesus, se você focar na pessoa de Jesus, que Ele é a âncora da tua alma, você vai ser mais estável na presença de Deus. A tempestade não vai te abalar. Ela pode até te assustar, mas ela não vai te abalar, meu amado, porque Jesus está no meio deste barco, Jesus está no meio dessa tempestade, Jesus está no meio desse processo. Ele é a tua âncora, meu amado. Pare de olhar para a esquerda, para a direita, pare de buscar em pessoas a solução, pare de buscar em coisas a solução. A solução para todo e qualquer problema é Jesus. Ele é a âncora da tua alma. Como eu disse, amados, tem muito crente que está nadando até a beira, está morrendo na beira da praia, está perdendo as suas forças, está desanimando, principalmente quando vai se aproximando o grande dia, que é o dia da nossa vitória. A tempestade, ela se intensifica, as dificuldades, elas se intensificam, para no final de tudo a gente ser roubado. Depois que você passar por tudo, você ser roubado de Deus. Tem muito gente que está passando sede na beira do rio, na beira da fonte de água, está passando sede, porque perdeu a sensibilidade de Deus, perdeu a visão de Deus, perdeu a comunhão para com Deus, não entende o processo de Deus na sua vida, aí fica desanimado, desfocado. Meu amado, eu quero dizer que Jesus está provando a tua fé, mas você não está sozinho nesse processo. Jesus, Ele quer ver o verdadeiro louvor que sai não somente dos teus lábios, mas que sai do teu coração.
É no meio da dor que muitas vezes, amados, nós louvamos a Deus aquebrantados. É no meio da dor que muitas vezes Deus extrai do nosso ser, da nossa alma, verdadeira adoração. O azeite que a gente usa, aquele azeite tão gostoso, o processo que é para fazer aquele azeite, amados, aonde a azeitona é processada, é esmagada, esmiuçada, para tirar dela o azeite, para tirar dela o seu precioso líquido. Muitas vezes também nós passamos pelo cadinho de Deus, para que Deus venha extrair o melhor de nós, amados. Deus, amado, é como se fosse um ferreiro com a mão na bigorna. Ele é o artífice, ele é o artista, e ele está ali, soprando fogo ali naquela bigorna. E quando o ferro fica bem quente, que ele fica vermelho, ainda ele vem pau, até que o ferro tome forma, até que o ferro ganhe uma aparência. Deus muitas vezes, amados, nos coloca no seu cadinho, onde o fogo queima, onde o fogo arde, mas para extrair o melhor de nós, amado, para extrair o melhor da tua adoração, para fazer você entender que é Ele quem governa, que é Ele quem manda, que é Ele que é soberano, que é Ele que é rei e reina sobre as nossas vidas, amados. Amém, igreja? Mas não desanima não, meu querido, não para não, porque Deus tem grandes coisas para a tua vida. Esse processo que você está passando não é para você desanimar, não é para você parar não, mas é para que você ganhe força e para que você tenha experiência para com Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja?